Nós temos desafios diante de nós ao enfrentarmos essa pandemia. É uma situação que é nova, novíssima, acredito, para muitos de nós. Talvez exista aí alguns irmãos mais antigos que já tenham acompanhado algumas situações assim de alerta, com outras enfermidades no passado, mas eu acredito que vivenciar o que nós estamos vivenciando, como eu disse aqui para vocês, é o 7º domingo. São 7 semanas que nós estamos de quarentena, 7 semanas isolados. Eu não me recordo, nos meus 55 anos de idade, em termos passado por uma situação tão alarmante como esta, e de uma forma global. Nós tivemos o conhecimento do 11 de setembro, que chamou muito a nossa atenção, aquela calamidade nos Estados Unidos. Muitos de vocês se lembram dos tsunamis lá na Indonésia, varrendo, destruindo cidades. Quantos terremotos que acompanhamos no Japão, terremotos aqui pertinho de nós, no próprio país do Chile, nossa nação irmã. Foram situações que chamaram a nossa atenção, mas eram situações localizadas. Agora nós estamos vivendo uma situação global, uma situação mundial. E aqui no nosso país, de uma forma generalizada, muitas pessoas assustadas. E então nós temos desafios diante de nós. Por isso, essa série de mensagens, enquanto estivermos de quarentena, sobre os desafios em tempos de Covid-19. Ninguém, não há uma pessoa, a não ser que seja doente, que goste de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. A não ser que seja uma pessoa que tenha algum distúrbio psicológico e que goste de sofrer. Existem aí pessoas que são masoquistas, que gostam de sofrer. Mas uma pessoa em sã consciência não gosta. Você não gosta, eu não gosto. Nenhum de nós gostamos de sofrer. Por isso que a religião, ela sempre é buscada como esse paliativo, como esse lenitivo, para que as pessoas evitem passar por sofrimento. É interessante que a religião sempre é buscada com essa intenção, de que nós, buscando a religião, possamos nos eximir de sofrimentos, possamos não sofrer, possamos não enfrentar situações adversas. E é interessante que em cima disso nós vemos aí muitos movimentos religiosos, onde eles elevam e colocam como bandeira deles a autoajuda, colocam como uma bandeira do movimento as campanhas em que as pessoas se embrenham e que elas participam com vistas a não sofrer, a deixar de sofrer. Daí uma frase muito conhecida, e nos países latino-americanos existe uma igreja que é conhecida como a Iglesia Pare de Sufrir. Alguns dizem que é pague para sofrer. Não sei, não quero aqui julgar, mas muitos movimentos religiosos são buscados para que se evite passar por sofrimento. São as quebras de maldições, os trabalhos espirituais. Quantas vezes eu, passando aqui pela Avenida Jaceguava, eu não me deparo com trabalhos espirituais. São aqueles trabalhos em que as pessoas fazem as oferendas para que eles parem de sofrer, para que eles evitem o sofrimento. E a religião tem sido colocada como isso. E eu dizia para a Cida hoje, quando nós estávamos chegando e nos aproximando para aqui, algumas igrejas têm fechado as suas portas. Hoje eu notei já placas que foram tiradas de algumas igrejas, que eram igrejas adeptas a esse tipo de movimento, em que eles estampam, em que eles oferecem à religião a troca do não sofrimento. Só que a gente precisa dar nossa contribuição para que a gente não sofra. E nós já observamos hoje algumas dessas igrejas em que as placas já foram arrancadas, quer dizer, estão entrando em falência. Por quê? Porque a arrecadação tem caído. Como é que a gente vai arrecadar se os templos estão fechados? Isso é para a gente uma tremenda de uma lição, de que realmente esse tipo de mensagem em vá a algum lugar, esteja em algum lugar, suba em algum monte, vá para algum determinado local, isso não pega, isso não cola. A mulher samaritana interroga a Jesus e diz: onde é o melhor lugar para a gente adorar?
Eu tenho visto que o Senhor parece que é um rabi, é um mestre, é um profeta. Onde é o lugar perfeito para adorarmos? Aqui no nosso Monte Gilboa ou lá em Jerusalém? O que Jesus responde para a mulher samaritana? O que importa é que os que o adorem, seja lá ou acolá, o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos privados de estarmos aqui no nosso templo reunidos, mas nós não precisamos estar aqui no templo para recebermos a bênção de Deus, porque a bênção de Deus não está limitada ou condicionada a um local. Hoje você e eu somos templo do Espírito Santo de Deus, e Ele habita em nós. Então, meus amados irmãos, esse negócio de buscar religião a troco de não sofrimento é algo que a gente precisa abominar e tirar das nossas vidas. Ninguém que vai ao encontro de Jesus em busca de que ele possa se blindar de qualquer tipo de dificuldade, de sofrimento, de adversidade ou de problema, esse não é um ensinamento bíblico. Quem se aproxima da religião, ou quem se aproxima de Deus ou de Jesus, pensando que estará blindado, é um ledo engano. Eu lamento te informar que nesse tempo de dificuldades e de adversidades que nós estamos passando, nós não estamos isentos a enfrentar o que todo mundo está enfrentando. Aí a pergunta que surge diante de todo esse sofrimento: pastor, o Filho de Deus também sofre. Será que Deus permitiria que os seus filhos sofressem? Qual é o pai que quer ver os seus filhos sofrendo? Eu me recordo das minhas filhas, quando enfrentavam alguma enfermidade. Até hoje eu me lembro quando levamos uma delas que estava aí com um histórico de broncopneumonia também, precisava tomar inalações, mas também foi necessário ali a que se fizesse a medicação por meio de aplicação na veia, e criança, a gente falando de bebê ali com 2 anos, que sofrimento, aquela agulha, aquele soro, aquela medicação, os gritos, o choro, e a gente fica pensando, olhando para aquele ser tão indefeso e dizendo: será que essa picada não podia ser em mim? Será que eu não poderia tomar esse remédio no lugar dele? Nenhum pai quer ver os seus filhos sofrendo, e muitos questionam dizendo: Deus se apraz, Deus tem prazer em ver os seus filhos sofrendo? Filho de Deus também sofre? E eu quero te dizer que Deus não é injusto quando Ele permite o sofrimento, porque alguns dizem isso: Deus é justo ao permitir que os seus filhos sofram. Nós não estamos aqui julgando justiça, nem o fato de que se Deus ama ou não ama os seus filhos, mas nós queremos ver hoje, à luz da palavra de Deus, que em tempos de Covid-19, precisamos estar conscientes que nós não estamos alheios, nem blindados a enfrentarmos o sofrimento. Hoje eu coloquei no grupo de zap da igreja uma pequena reflexão, não passou de 1 minuto e meio, acho que não deu nem 2 minutos, onde eu li o trecho de Mateus 28, quando Jesus Cristo, após a sua ressurreição, aparece a algum grupo de pessoas já, e manda um recado para os seus discípulos: subam até um monte determinado e não se ausentem de lá, até que eu lá esteja com vocês. Vão para o monte e me esperem, eu já estou chegando. E Jesus cumpriu a promessa, e chegou lá no monte, lá estavam os discípulos reunidos, e a palavra de Deus nos diz em Mateus 28, que alguns o viram e creram, no entanto, outros duvidaram. Mas alguns duvidaram. E eu falava sobre essa palavrinha pequena, mas uma palavrinha tão nociva, que quando entra no nosso vocabulário parece que só vem para destruir o nosso ânimo e destruir as nossas forças. Essa palavrinha chamada mas. Mas é uma conjunção que já indica oposição ou restrição ao que foi dito. A gente diz uma coisa e quando entra o mas se opõe. O mas se contrapõe. O mas vem como uma restrição a tudo aquilo que foi afirmado. O mas pode ser substituído às vezes pelo porém, pelo contudo, pelo entretanto, pelo todavia, pelo no entanto. Só para a gente ter uma ideia, eu estava vendo algumas notícias dos últimos dias, nesse tempo de pandemia.
E uma das notícias que eu trouxe para você é essa: ó, coronavírus atrapalha. Mas, o que será que esse mas vai dizer? Lembra que o mas, ele entra em oposição. Então aqui está dizendo, o coronavírus atrapalha. E você fala, tem alguma coisa pior do que realmente admitir que o coronavírus está atrapalhando a nossa vida? Tem uma coisa pior, sabe? Porque aqui está dizendo, o coronavírus atrapalha, mas não trava o tráfico internacional de drogas do PCC. É incrível, está atrapalhando a vida de todo mundo, mas não atrapalha o tráfico. O tráfico continua a todo vapor e o PCC continua trabalhando com todas as suas forças. Quando a gente acha que a coisa está ruim, pode piorar. Outra notícia que traz o mas: testes rápidos para coronavírus começam nas farmácias. Mas, está vendo que tem um mas aí? Aí você pensa, estava indo tudo bem, os testes rápidos já estão na farmácia, vou correr para a farmácia. Mas, a notícia completa dizendo, ainda preocupam especialistas. Por quê? Porque há uma possibilidade muito grande nesses testes de contágio para esses que estão aplicando os testes. Então, por mais que a gente se alegre falando, o teste já está chegando lá, mas tem uma preocupação ainda, para que isso de fato se efetive. Está vendo como esse mas é uma palavrinha que vem sempre para nos desanimar? Uma terceira e última notícia: especialistas testam medicamentos contra a Covid-19. Que bom, você diz, né? Ah, que maravilha, os especialistas já estão testando medicamentos contra a Covid-19, mas tinha que entrar o mas. E o mas disse, mas esperam vacina só daqui a 2 anos. Por mais que nós nos animemos vendo que medicamentos estão sendo testados, a perspectiva de uma vacina é só para daqui a 2 anos. Está vendo como o mas destrói o nosso ânimo? Como o mas nos derruba? Como o mas vem muitas vezes para tirar de você a empolgação da vida, quando as coisas parecem que estão melhorando, e talvez antes dessa pandemia, você já estivesse com a tua entrevista de trabalho marcada. É segunda-feira que eu vou começar no novo trabalho, mas veio a pandemia. Quem sabe você estava começando os seus negócios, vendo os seus negócios decolar, mas veio a pandemia. Quem sabe com seus exames já marcados, com todo o pré-operatório pronto, a cirurgia marcada, mas veio a pandemia e tudo foi adiado, jogado para frente. Esse mas vem para destruir. Mas hoje eu quero dizer para você que tem um mas na palavra de Deus para te animar. E a gente tem que destruir, se afastar dos mas que vêm para nos derrotar e nós abraçarmos ao mas que vem para nos reanimar hoje. Abra sua Bíblia em 2 de Paulo aos Coríntios 1, versículos 3 a 11. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 3 a 11. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Talvez você esteja com o seu celular na mão, não tem como você buscar o texto bíblico, eu coloco ele aqui diante de você na tela, tá bom? Pode me acompanhar. Olha o que diz lá na 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Meus amados irmãos, aqui é Paulo falando, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que eu digo para vocês, no Novo Testamento é uma das biografias que eu mais admiro. Apóstolo Paulo que tinha alta posição, homem reconhecido em toda a nação de Israel, zeloso, religioso, mas que quando alcançado pela graça do Evangelho de Jesus Cristo, foi jogado por terra em todas as suas convicções. Perdeu o que tinha e teve que recomeçar a vida, como um servo de Jesus, como um vaso nas mãos do Cristo, e que enfrentou, a partir de então, terríveis perseguições, adversidades e tribulações. Diante disso, eu só posso te afirmar que nós somos filhos de Deus, mas não estamos livres de sofrimento. O apóstolo Paulo para nós é um tremendo exemplo, o escritor desse texto. Mas nós teríamos um exemplo maior que o exemplo de Paulo, o nosso Salvador Jesus Cristo, que também enfrentou adversidades, padeceu perseguições, enfrentou tribulações. Sim, nós somos filhos de Deus, mas a primeira coisa que você precisa reconhecer e saber é que não estamos livres de sofrimento. Mas, tem um mas aqui. A Bíblia nos diz em Salmos 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas, o que será que esse mas tem para nós? Coisa ruim ou coisa boa? Louvado seja Deus, que esse mas é o mas do bem. As aflições do justo são seguras de que passaremos, e não poucas, mas muitas. Mas a Bíblia diz que o Senhor o livra e o livra de todas. A partir de hoje, abandone os mas do pessimismo. Ainda que sejamos filhos de Deus e tenhamos que enfrentar tribulações, somos filhos de Deus, entretanto, todavia, no entanto, porém, mas enfrentaremos tribulações. A Bíblia, no entanto, diz que muitas são as nossas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Agarre-se a isso, a que o Senhor, o nosso Deus, o nosso bondoso Pai, sabe que nós enfrentaremos tribulações, dificuldades, como estamos enfrentando, mas o Senhor promete livrar-nos de todas. De todas. Esse texto que nós usamos como base, ele vai nos falar dos benefícios do sofrimento. Não olha só para a coisa ruim que o sofrimento traz. Não tente simplesmente evitar o sofrimento a todo custo. Buscando na religião, eu não gosto mais dessa igreja, sabe? Esse pastor, não, eu vou procurar uma mensagem de mais poder. Eu quero uma mensagem que eu tenho ouvido por aí, em que a gente pode se blindar, em que a gente não vai mais sofrer, em que o Senhor levou lá na cruz todas as nossas dores, e que se a gente está sofrendo dor aqui é porque a gente quer. E tem gente saindo em busca de movimentos religiosos só com uma intenção: deixar de sofrer, evitar de enfrentar o sofrimento. Mas hoje eu quero te dizer que existem benefícios no sofrimento. Nesse sofrimento que o nosso bondoso Deus, que o nosso Pai Celeste permite que você e eu atravessemos. Há sofrimento que nós agora, em tempos de Covid-19, estamos atravessando.
Tem benefício, pastor? Tem. E o apóstolo Paulo nos apresenta nesse texto que nós lemos de uma forma muito clara. Quais são esses benefícios? Primeiro, despertar uma atitude de louvor. O primeiro benefício que o sofrimento traz para as nossas vidas é a capacidade que o sofrimento tem de despertar em nossas vidas uma atitude de louvor. Veja o que diz o versículo 3 que nós acabamos de ler: bendito seja, bendito seja. O apóstolo Paulo não está falando maldito seja, que desgraça que está acontecendo na minha vida, essa porcaria dessa pandemia, por que que o Senhor permitiu isso? Mas o apóstolo Paulo começa despertando no seu íntimo, diante de todos os sofrimentos que ele atravessou e que estava atravessando, um espírito de louvor. A pior coisa é vermos o cristão, o filho de Deus amargurado, murmurando diante das dificuldades dessa vida. Vou repetir mais uma frase, ouvida há tempos passados. Cida ouviu no retiro de mulheres lá da Saibres, trouxe essa frase, eu gostei, amém, não sei de quem que é, não é minha, mas que diz que o louvor é a música do céu e a murmuração é a música do inferno. Paulo começa aqui dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Diante de todas as tribulações vividas pelo apóstolo Paulo, diante de todas as perseguições, Paulo começa esse texto não murmurando, mas com um hino de louvor e reconhecendo quem Deus é. Hoje nós cantamos: Deus é Deus e continuará sendo Deus. Sabe, o sofrimento e essa situação adversa que nós estamos sendo submetidos pode trazer um benefício para a tua vida, se você abrir o teu coração e reconhecer que mesmo nesses momentos de dificuldades, tem alguém que não te abandona. É aquele mesmo que promete na sua palavra, no salmo que nós acabamos de ler, de que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Paulo começa o hino de louvor reconhecendo quem Deus é. Quem é Deus? O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Deus? O Pai das misericórdias. Quem é Deus? É o Deus de toda a consolação. A tribulação é certa, a tribulação é inevitável. E quem está dizendo aqui, e quem está começando a nos deixar ter acesso a essa informação, de que você e eu sofreremos, mas que nós devemos despertar em nosso íntimo, no nosso espírito, na nossa alma. Um hino de louvor é o homem que sofreu, e sofreu de uma forma que você e eu, por mais que estejamos sofrendo agora, não se compara ao sofrimento do apóstolo Paulo. Quem muito menos ainda ao sofrimento de Jesus Cristo. Mas eu quero hoje usar o exemplo de Paulo. Na mesma carta que nós estamos lendo aqui no capítulo 1, se você for até o capítulo de número 11, nos versículos 23 a 31, estas são as palavras de Paulo. Você tem dúvidas de que Paulo estava sofrendo? Você tem dúvidas de que Paulo sofreu? E você tem dúvidas de que Paulo, depois de escrever esse texto, ainda sofreu mais ainda? Olha o relato de Paulo na segunda de Paulo aos Coríntios 11, 23 a 31. Sofri perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Menos um. O que é menos um diante de 5 quarentenas? Mas para que não deixassem ele morrer, eles deixam de dar a última chicotada, o último açoite. 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome,
em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. E sabe como Paulo termina esse relato de todos os seus sofrimentos, lá no versículo 31? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Qual tem sido a sua atitude diante do sofrimento? Em deixar renascer a amargura do teu coração? Em tentar dizer que você é o mais sofredor de todos, a autocomiseração, a autopiedade? Qual tem sido a tua atitude diante desse sofrimento? Porque o sofrimento traz um primeiro benefício para a tua e para a minha vida, que é despertar na tua vida e na minha vida uma atitude de louvor. Louve ao Senhor. Deus é Deus. Se a doença vier, Deus é Deus. Se curado for, Deus é Deus. Se curado não for, Deus é Deus. Se perder o emprego, Deus é Deus. Se os recursos estiverem minando, Deus é Deus. Bendito seja Deus. Que nós possamos aproveitar nesses tempos de sofrimento e adversidade esse primeiro grande benefício que o sofrimento quer trazer para a nossa vida. Despertar no teu e no meu coração uma atitude de louvor. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo nos diz um segundo benefício que o sofrimento nos traz. E o segundo benefício é experimentar o consolo de Deus. Porque não é simplesmente um bendito seja Deus de masoquistas. Não é um bendito seja Deus porque estou sofrendo. Ai, que dor gostosa. Bate mais. Não é isso. Mas é uma atitude de louvor, porque nós podemos, diante do sofrimento, experimentar o consolo de Deus. O mesmo versículo 3, Paulo afirma, por que ele diz, bendito seja o Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque ele diz, bendito seja o Pai das misericórdias? Porque ele termina o versículo 3 dizendo, bendito é o Deus de toda a consolação. O sofrimento desperta em você e em mim, deve despertar um espírito de louvor, porque o sofrimento deve trazer para você a certeza, como lemos no Salmo, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. É a consciência, a certeza e a convicção de que o sofrimento é a possibilidade de você, de mim, experimentarmos o consolo de Deus, conhecermos e termos experiência com esse, que é o Deus de toda consolação. E o versículo 4 diz, que nos consola em toda a nossa tribulação. Em toda a nossa tribulação. Talvez o consolo a gente acha que é a solução do problema. Mas o consolo muitas vezes é a boa mão do Senhor em meio ao problema. É a paz. É o descanso, é a certeza, é a confiança, é a convicção do agir de Deus. Quando eu olho a palavra de Deus e vejo a vida de personagens célebres na palavra de Deus, eu vejo que Deus nos consola realmente em toda a tribulação. Peguei aqui alguns exemplos, temos exemplos de sobra na palavra de Deus, em que Deus consolou os seus. Abraão. Vocês se lembram de Abraão? Quando Abraão ele foi provado por Deus, está lá no capítulo 22 do livro de Gênesis. Eu acho interessantíssimo o que se passa com Abraão. Vou ler para vocês no capítulo 22, a partir do versículo 11. Só para que você entenda o contexto. Abraão espera por anos a fio, a que ele pudesse ser pai de um filho com sua esposa Sara. A promessa se cumpre. Aquela promessa de Gênesis 12 se cumpre. Isaac nasceu, o filho da sua velhice, o filho da velhice de Sara. O menino cresce. E sabe depois de tudo isso o que Deus pede?
Abraão, leva o teu filho lá no alto do monte e sacrifica-o a mim. Eu quero o teu filho. Eu quero esse filho por quem você orou durante toda a sua vida. Eu quero esse seu filho que é para ti hoje a realização de que você de fato é um homem hoje abençoado. Eu quero ele. Me dá. Entrega o teu filho. Imagina a dor no coração de Abraão. Obedecer ou não a Deus? Eu vou te obedecer, ó Deus. E no capítulo 22, a partir do versículo 11, diz o seguinte: o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Eu fico imaginando essa cena, ele com um cutelo na mão, levantou, ia dar aquela cravada no peito do jovem. E talvez até o último momento ele esperando, será que Deus vai deixar eu fazer isso mesmo? Quando a gente lê na carta aos Hebreus, é incrível. A carta aos Hebreus nos diz, faz a leitura do coração de Abraão. Abraão tinha certeza e convicção de que Deus teria poder para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Mesmo no momento de sofrimento, ele não hesitou, ele não titubeou. Quando ele sobe ao monte com o jovem, pede para os seus servos ficarem ali, ao pé do monte. O senhor quer que a gente te acompanhe? Não, fiquem aí. Daqui a pouco eu volto. E eu volto com o meu filho. Ele tinha convicção de que Deus iria agir em meio a todo esse sofrimento. E ele não perdeu a esperança em nenhum momento. E o autor de Hebreus diz que ele tinha fé absoluta no seu coração de que Deus poderia ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Por isso que ele não hesitou, ele levantou o cutelo. E veio a voz dos céus que bradou e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Eu acho que nessa hora que ele ouviu eis-me aqui, ele jogou para longe até o cutelo. Oh meu Deus, como eu esperava por essa voz. Mas ainda que eu não escutasse essa voz, eu iria até o fim. Porque o sofrimento tem muito a nos ensinar. A nos ensinar que nós servimos um Deus que nos consola em toda a nossa tribulação. O texto continua dizendo: então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. O sofrimento que o Senhor permite que chegue à nossa vida não é para a gente buscar de formas escusas nos escaparmos desse sofrimento. Mas é para nós termos a consciência de que Deus é um Deus em que nós confiamos, servimos e que estará conosco em toda a nossa tribulação. Ele não fugiu, ele não usou de nenhum artifício, mas ele falou: eu vou te obedecer até o fim, Senhor. E ele foi disposto, quando subiu naquele monte, a obedecer o Senhor até o fim. E quando o Senhor vê a obediência, quando o Senhor vê esse espírito em nosso coração, de nós entregarmos o que a gente tem de mais valioso e precioso a Ele, é quando o milagre acontece. O Senhor proveu a oferta. Quantos de nós, em meio ao sofrimento, não estamos caindo no meio do caminho, nos entregando, tropeçando, fazendo o que não devia fazer? Mas Abraão é para a gente uma prova de que Deus nos consola e Deus está com a gente em toda a nossa tribulação. Aguarda no Senhor. Muda a tua atitude. Eu disse que o primeiro benefício é a gente mudar a nossa atitude. E a partir de hoje ter uma atitude de louvor. Bendito é Deus. E em segundo lugar, a gente só pode louvar porque a gente, através do sofrimento, tem a possibilidade de experimentar o consolo de Deus em toda a nossa tribulação. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Creia nisso. Deus proverá. A gente vê outros exemplos. José nos 13 anos de prisão. 13 anos encarcerado, inocente.
não havia cometido nenhum crime, injustamente estava naquela prisão, mas esperou no Senhor 13 anos, e Deus nos 13 anos consolou o seu coração, até o dia que veio a libertação da prisão. O que dizer de Jó em toda a sua aflição? O Senhor não impediu que Jó enfrentasse toda aquela provação, perdeu filhos, perdeu riquezas, perdeu esposa, perdeu bens, perdeu tudo que você possa imaginar, até a sua própria saúde. Mas a Bíblia diz que ele continuou dizendo: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus reverteu o cativeiro de Jó. O Senhor está com a gente, nos consolando. Jó disse: eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço por experiência. O sofrimento quer trazer benefícios para tu e para a minha vida. Primeiro, para mudar nossa atitude. Chega de murmurar. Uma atitude de glorificar ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E por que vamos medir? Porque a gente pode, através do sofrimento, ter a experiência de gozar do consolo de Deus em toda a tribulação. Foi o consolo que estava com Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha. Nós não vamos negar o nome do nosso bendito Deus, não. Nos joga na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, Ele não vai livrar. Mas a gente vai continuar dizendo que Ele é bendito sobre tudo e sobre todos. E lá estava a boa mão do Senhor, livrando os 3 da fornalha. Foi o nosso amigo Daniel que não hesitou. Eu não vou deixar de ter a comunhão com o meu bendito Deus. Problema e dificuldade nenhuma, tentação ou provação, tirou de Daniel o seu espírito de louvor. E sabe o que aconteceu? No meio dos leões, lá estava o servo de Deus e a boa mão do Senhor consolando o seu servo. E eu encerraria esses exemplos falando de Jesus. Jesus Cristo, num dos seus momentos de maior agonia, antes de ir ao Calvário, havia convocado os seus discípulos para um tempo de oração com Ele. Eles não conseguiram, não aguentaram. Não aguentaram passar uma noitezinha em claro com Jesus. Dormiram. E Jesus Cristo, em intensa agonia, transpirando gotas de sangue, clamava ao Pai dizendo: ó Pai, se for possível, me afasta esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. E a Bíblia diz, eu amo esse texto de Lucas, em que a Bíblia diz que o Senhor manda um anjo que o consola. O Senhor Deus dos altos céus proveu o consolo para o seu perfeito Filho. O Senhor quer que você saiba que o sofrimento não é um motivo para a gente praguejar e amaldiçoar a Deus. Mas o sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus, para que você possa, em primeiro lugar, mudar a sua postura. E em segundo lugar, experimentar o consolo de Deus. Como é que seremos consolados se não passarmos pela tribulação? Como é que vamos experimentar e podermos bradar e dizer que Deus é o Deus de toda consolação, se não tivermos a oportunidade de sermos por Ele consolados? Eu quero continuar dizendo que bem-aventurados, já dizia Jesus Cristo, são os que choram. Por que bem-aventurados são os que choram? Porque os que choram serão consolados. Consolados. Sim, a segunda razão, o segundo benefício que a gente encontra em meio a esse sofrimento, e em tempos de Covid-19, é podermos experimentar o consolo de Deus. E o consolo de Deus em toda a nossa tribulação. O terceiro benefício é proporcionar experiência. Proporcionar experiência. Veja que Paulo agora no versículo 4 diz que o Senhor nos consola e nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê?
para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. E vamos consolar o que estiver passando por uma tribulação com o quê? Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A única forma de Deus gerar em ti e em mim empatia, a única forma de Deus gerar em você e em mim a compaixão, a misericórdia, é permitir que nós enfrentemos situações adversas, a que nós passemos por sofrimento. Porque em primeiro lugar o sofrimento vai despertar em você um espírito de louvor. Em segundo lugar, o sofrimento vai poder fazer você experimentar o consolo de Deus em toda a tribulação. Para quê? Para que você possa, através dessa experiência, consolar a outros quando estiverem passando pelas mesmas dificuldades. Eu já disse várias vezes para os irmãos aqui, eu não sabia como me portar num velório, eu não sabia como me portar diante de uma situação em que nós tivéssemos que tentar levar consolo para alguém que estivesse passando por uma situação da perda de um ente querido. Eu não havia perdido nenhum ente querido próximo em minha vida. Até que em 19 de dezembro de 1989 eu perdi a minha mãe. E quando eu perdi a minha mãe, eu experimentei qual é a dor da perda de uma mãe. Sabe, os pensamentos de saber que eu poderia ter feito mais e não fiz. O pensamento, às vezes, de dizer, por que o Senhor não me deu mais um tempinho com ela? O pensamento de saber que humanamente e fisicamente eu não teria mais a possibilidade de dizer a ela que eu a amava. É uma dor. É uma dor profunda e que talvez você já tenha experimentado. Mas essa dor profunda no meu coração me deu experiência. Para que eu pudesse saber o que o outro passa na perda do seu ente querido. De nada adianta palavras fabricadas como minhas condolências, meus pêsames. Isso não traz conforto nenhum. Mas a experiência diz que somente uma mão no ombro, ou aquele que chora com os que choram, é mais do que palavras. Então o Senhor vai permitir o sofrimento, para que você e eu sejamos consolados, para que possamos consolar. Consolados para que possamos saber como agir, diante das situações que Deus colocará diante de nós, de pessoas que vão estar enfrentando ou que enfrentarão as mesmas dificuldades que nós enfrentamos. Então, em primeiro lugar, o sofrimento sim vai proporcionar para você não somente a experiência de você poder mudar a tua postura para com Deus, de glorificar, de assumir uma postura de louvor, porque você tem certeza e convicção de que o Senhor vai te consolar em todas as suas tribulações, em todas as tuas tribulações. E essas tribulações são necessárias para que você seja consolado, para que você possa consolar. Experiência, empatia, altruísmo, compaixão, misericórdia. Em quarto lugar e último lugar, qual o benefício do sofrimento em nossas vidas? Reavivar a fé, a esperança e o amor. Um dos instrumentos para que o Senhor reavive em ti a fé, a esperança e o amor é o sofrimento. Veja o que a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo de número 5 em diante. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação. É proporcionalmente, irmãos, a intensidade com que você será tribulado é a mesma intensidade com que o Senhor trará para você o consolo.
Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Paulo aqui deixa claro que o sofrimento e essa abundância de consolo, que só pode ser abundante o consolo se o sofrimento for abundante, é o que desperta em Paulo a certeza da fé na abundância dessa consolação e a fé na paciência que o Senhor dará a ti e a mim para aguardar esse consolo que chegará. O sofrimento traz um benefício, despertar em nós a fé nesse Deus que nos socorrerá, a fé nesse Deus que abundantemente nos consolará. Mas Paulo continua dizendo no versículo 7 e 8, e a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Vocês estão aqui suportando também essas aflições, e vocês também experimentarão da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo diz que o seu sofrimento foi tão grande que ele se desesperou da vida. E no versículo 9 diz: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Eu já estava achando que eu ia morrer mesmo. A minha sentença de morte está determinada. Eu não passo dessa. Mas por que Deus permitiu que Paulo chegasse até esse extremo de sofrimento? Para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Talvez você esteja precisando sim desse reavivamento da esperança e da fé na sua vida. Porque você é muito seguro de si. Você diz, todo mundo pode cair, mas eu não. Todo mundo pode falir, mas eu não. Todo mundo pode tropeçar, mas eu não. E Deus permitiu que Paulo chegasse ao extremo desse sofrimento, para que não confiássemos em nós, mas em Deus. Talvez Deus está permitindo esse sofrimento para reavivar em ti a fé e a esperança nele, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, e em quem esperamos que também nos livrará ainda. O sofrimento trouxe a Paulo benefícios de reavivar nele a sua fé, mas a sua esperança que provém da confiança de que ele cumprirá cada uma de suas promessas. E nós vimos a promessa hoje do salmista: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Todas. Talvez o Senhor está permitindo esse sofrimento para você reavivar a tua fé e a tua esperança nele. E por último, o amor, que se expressa não somente em orações, mas muito mais em ações. Ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê, sabe o que é mercê? Ajuda, socorro, apoio, mão, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. O Senhor está permitindo o sofrimento para que nós possamos reavivar a nossa fé, a nossa esperança, mas muito mais o nosso amor. O amor uns pelos outros. O amor por aqueles que estão sofrendo agora. O amor por aqueles que estão necessitando da nossa mercê. A que estão precisando das nossas orações. A que estão precisando da nossa palavra amiga. O Senhor permite sofrimento para que a gente glorifique a Ele, glorifique pelo consolo que a gente terá.
pela certeza de que isso vai gerar na gente experiência. Experiência para justamente aqui agora, com a nossa fé, esperança e com o amor reavivados, a gente possa estender a nossa mão de mercê a todos aqueles que necessitam. Abençoados para abençoar, consolados para consolar, vivificados para levar vida. Quais são os benefícios do sofrimento? Despertar uma atitude de louvor. Para de murmurar, para de praguejar, para de amaldiçoar. Glorifique a Deus, glorifique a Deus. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de todas as consolações, o Pai das misericórdias, o Deus que nos consola em todas as nossas tribulações. Qual o segundo benefício? Experimentar o consolo de Deus. Como vamos experimentar o consolo de Deus? Como vamos experimentar as promessas de Deus se não passarmos pela tribulação? Qual o terceiro benefício? Proporcionar a experiência, a empatia. Deus quer te usar nesses tempos de pandemia, e esse é um grande desafio em tempos de Covid-19. Deus quer te usar como um veículo de bênção, como um veículo de consolo, como um veículo de conforto. Deus quer te usar. Por isso o Senhor está permitindo o sofrimento para reavivar no seu povo. Eu tenho certeza que essa igreja vai voltar melhor do que era. Essa tribulação, esse momento de angústia vai fortalecer. Tem que reavivar em ti, tem que reavivar em mim a fé, a esperança e o amor pelas almas perdidas. Essa igreja precisa voltar mais fortalecida. E é para isso que o Senhor permitiu que nós estivéssemos agora enfrentando, por um pouco de tempo, essa tribulação. Qual é o nosso desafio em tempos de Covid? Dizermos ao Senhor: usa-me, Senhor. Eu creio que esses tempos de angústia e de sofrimento são um instrumento em tuas mãos para moldar o seu povo, para despertar na gente um espírito diferente do que a gente tinha, para quebrar talvez as nossas pernas, as pernas da soberba, do orgulho, para que, como Paulo disse, não confiássemos mais em nós mesmos, mas no Deus que tudo pode. Talvez é para isso que o Senhor está permitindo isso. Você só vai sair dessa fortalecido se você reconhecer e abrir o seu coração para a obra que o Senhor quer realizar na tua vida. Se depois de tudo isso você sair igualzinho, eu lamento por sua vida, porque você simplesmente não aproveitou o que o sofrimento traria de benefícios para a sua vida. E talvez amanhã seja tarde demais. Está desesperado? Não sabe em quem confiar? Não sabe como sair dessa? Abra o teu coração para Jesus. Em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Jesus. Entrega o teu caminho a Jesus. Jesus uma certa vez fez um convite, é o mesmo convite que eu quero agora parafrasear para ti. Está lá em Mateus 11, 28 em diante. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo, a minha direção. Tomem sobre vós os meus mandamentos. Tomem sobre vós a minha vontade, e eu vos aliviarei. Aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Fecha seus olhos, eu quero orar por você.